Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao meu redor. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. E sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é a tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é de expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Solange, você pode ler para nós? Então, nós estamos no início da carta 6. Estas cartas apresentam um conhecimento que as pessoas, ao longo dos séculos, têm desejado obter, porém não o receberam porque seu conhecimento científico mundial não era suficiente para capacitá-las a compreender. Foi assim quando estive na Palestina, na pessoa de Jesus. Expliquei sem cessar a verdade da existência universal, de diversas maneiras, mas ninguém entendeu. Como a maioria de vocês deve compreender, não vim neste momento para trazer uma nova religião, um código moral melhor ou um novo Deus a quem adorar. Também não prego o pensamento positivo, como o fazem os seus metafísicos. O pensamento positivo, da forma que a humanidade o concebe para magnetizar suas necessidades e desejos humanos e os meios para alcançar suas ambições, simplesmente fortalece seu impulso egocêntrico. Olha a importância disso, hein? E esse pensamento positivo, depois daquele filme, né, O Segredo, ele teve um impulso bastante grande, né? Mas acho que da maneira como explicaram, ou como, né, a maioria entendeu, acabou ficando uma coisa de vou pensar positivo para conquistar o que eu quero. E esse eu quero está sempre relacionado com o ego, né? Se a pessoa não tem essa consciência do ego, do egoísmo, ela vai querer conquistar coisas vindas de fora, né? E aí vai estar fortalecendo ainda mais esse impulso Ué. egocêntrico que ele fala. Todas as coisas abençoadas e generosas serão manifestadas em você
e em sua vida à medida que você compreenda que o universo inteiro é consciência universal transcendente, tornada visível quando ela toma forma material através da atividade do ego. Interessante isso aí, né? Uhum. Comenta aí, É, Rodrigues. Posso ler de novo? peraí. Leia, Não, não leia só. precisa. É que ele está dizendo aí que todas as coisas que nós realmente precisamos, né? Não é a que nós queremos, é a que nós precisamos, né? Ela vai ser manifestada à medida que obtivermos aí e compreendamos, né, a consciência universal por inteiro, né? E transcendente, ou seja, a, a consciência universal além dessa naturalidade aqui, dessa materialidade. A palavra transcender está além de, né? Passa disso, além do normal, fora do normal, né? Transcende a normalidade. Tornada visível quando ela toma forma material através da atividade do ego. Então, o ego aqui, mais uma vez, aparece aqui, né? Aliás, ele está em todas, né? É a função dele, né? É, função dele, tá? Então, mas aqui dá a impressão que o ego ficou Primeiro, espiritualizado, né? Eu entendi aqui. É que parecido Não existe quando. isso, o ego ser espiritualizado, né? É a alma que tem que controlar o ego, né? Sim, mas é que é a função. mas veja bem, ó, olha a frase aí, ó. Tornada visível quando quem? Quando ela, em letra maiúscula, E ela aí, quem é ela? Consciência universal. consciência universal, Então não é o ego, é a toma consciência, forma através do ego. material através das atividades do ego. Sim, mas isso Então é no a consciência indivíduo. divina que toma conta do ego, seria isso, né? É porque o E ego, aí ele quando age ele através da está, consciência. quando o ego está consciente da natureza da consciência É, universal, ele não é um sujeito ruim. O problema é que ele não sabe disso e atrapalha é. o relacionamento, né? Lembra que a gente leu lá na carta 8 que Cristo fala disso? Que ele, o impulso egóico, ele não tem consciência das dimensões. Ele não tem. Ele só acha que só existe essa dimensão material. Ele só enxerga com os sentidos, só. Ele só enxerga com os sentidos humanos. Se a gente fizer a analogia do ego com um cachorro, por exemplo, o seu cachorro, né, para quem já teve, ou para quem tem, ele vai te proteger, sempre. E se ele vê uma bolinha lá na rua, se você estiver passeando com ele, ele vai lá pegar a bolinha e vai trazer para você, para te agradar. Mas é um animal, sem o raciocínio, né, lógico que o ser humano tem. Só quer o seu bem. Mas ele constrói as coisas, porque ele constrói também para o bem. Então, sei lá, você quer casar com uma pessoa inteligente, estudada, educada, trabalhadora, vai ser um bom pai ou mãe de família. O ego está juntando esses fatores, né? Agora, quando o ego se torna egoísta, vou casar com um homem rico para me dar bem, vou casar com uma mulher rica para não ter que trabalhar. Aí é perigoso, porque ele vai mentir. Qualquer mulher rica, qualquer homem rico vai servir. Então, o ego ele tem a sua função, mas se ele ficar solto, ficar à revelia, ele vai causar danos para todo mundo. Vocês viram aqui que ele fala que é quando ela, em letra maiúscula, né, que é a consciência universal, toma forma material através da atividade do ego. Então, ele está falando do material também, né? Do Aí material. na frente,
mais à frente, logo As nos coisas parágrafos, materiais, né? Que eu falo da no- abundância, prosperidade, que também é mais, sagrado, é divino, né? Isso que eu quero dizer. mais aí à frente, nos próximos parágrafos, ele vai explicar isso aí melhor. Mas é Então só para vamos lá. você entender que o ego, ele é formado pelos impulsos de ligação-rejeição, certo? Então ele tem uma função. Qual é a função dele? Que a gente já sabe. Ele tem a função de proteger, né? Ligação-rejeição. É É. proteger e atrair, né? É atrair e repelir. É buscar o que interessa e descartar o que não interessa. Uhum. Por isso que ele fala do material, porque o material, o, o, o indivíduo, né, que só enxerga com os sentidos humanos, ele só se liga no material. E o ego reina nesse universo, nesse ambiente. Mesmo porque se a gente imaginar, nesse caso de arrumar um casamento, você quer arrumar interesse, um casamento por interesse próprio, por interesse do ego. Você vai estar materializando uma pessoa. Ah, mas a pessoa já existe, nasceu lá há 30, 40 anos atrás. Sim, verdade. Mas o ego vai estar atraindo e esse encontro vai acontecer por essa atração. Então, esse é o pensamento positivo que foi falado na linha de cima. Eu sei o que eu quero, quero casar com uma pessoa rica e isso vai se manifestar na minha vida de alguma maneira, de alguma forma, através dessa ligação que o ego faz. É, mas Continua. aqui ele está falando que quando a consciência universal toma conta do nosso ego, foi o que eu entendi. Todas essas coisas serão abençoadas e generosas, serão Isso manifestadas foi em onde eu me você. detive. Isso aí foi onde eu me detive. Oi? Ele fala todas as coisas abençoadas e generosas. Isso Generosas, aí né? ele fritou bem. É, Através da atividade do ego, todas as coisas através da abençoadas e e generosas. generosa. Era isso que eu estava Não, ligada. você está Então, Eu certo. estava esperando sair, Tá estava esperando que alguém falasse, mas foi a certo. primeira coisa que Você eu me está prendi. certo, Saulo. Você está certo. Mas olha só no final, é quando a consciência toma forma material através da atividade do ego. Sim, Quem dá forma à é o materialidade, ego, os Não impulsos, é os mas impulsos. através da consciência universal. Pronto. isso. Por isso que são manifestadas abençoadas e generosas. Porque Sim, se for o contrário, não são, tá? É, Mas são experiências, de certa forma. Viu? mas ele frisa bem no começo. a é, gente não pode esquecer nunca, o ego é só uma ferramenta. Pega um É, martelo, dá na mão de uma criança, ela vai sair quebrando tudo que ela puder, porque ela acha legal, é engraçado. Dá na mão de um marceneiro, dá na mão de um carpinteiro, dá na mão de um pedreiro. Ele não, ele pode destruir a casa ou pode construir uma casa, construir um móvel. Por isso Cristo falou na carta 5, né? O ego, ele une, ele cria a família, ele faz coisas boas, né? Ou não. Quer ver? Onde é que eu vou achar agora? Sei que está na página par. É só lembrar que o ego faz parte daquela do corpo mental inferior. Ali ele reside e é soberano. Ele comanda o pensamento. A inspiração que nós recebemos da consciência divina, da consciência universal, ela nos inspira, fazendo com que, se houver um certo nível de coerência, aqueles pensamentos originários na mente superior, elas unidas a um desejo fortemente impregnado de magnetismo, pode gerar possibilidade de manifestação de uma determinada, de algo,
nessa realidade que nós estamos. Então, é importante a gente entender que Deus nos inspira. Se a gente segue ou não, a questão é nossa. Mas Ele inspira aqui. Se houver um processo de coerência entre o nosso pensamento da mente inferior, as nossas emoções, nós podemos ter uma atitude que gere uma expressão de algo que a gente queira. Entendeu? Eu complico demais. Eu sei. Vamos continuar, porque a Eu gente. acho que O verdadeiro propósito de sua jornada espiritual é o de livrá-lo da escravidão do ego e o de fazer o mais puro contato com a consciência divina. O seu destino final é o de reconhecer a sua, letra maiúscula, onipresença, tanto dentro de você, como também em todas as suas atividades diárias. O seu objetivo espiritual supremo é chegar ao momento espiritualmente elevado em que você finalmente compreenderá que sua mente humana e seus desejos são finitos. Portanto, eles nunca poderão levar você à felicidade e à realização que experimentará quando abandonar a sua individualidade e vier à consciência divina pedindo unicamente pelo caminho mais elevado, pelas vidas mais abundantes e pelo verdadeiro propósito espiritual que você somente pode cumprir em seu estado terreno. Deixa eu só fazer uma Desculpa. parte aqui que eu achei o que eu estava falando. Na página 196. Lá no início está falando, né? Isso foi conseguido usando as duas faces do segundo impulso do ser, que é a ligação-rejeição, para assegurar a individualidade. Aqui ele está falando sobre o ego já, né? A face de ligação arrasta, atrai, exige, puxa, compra, agarra, se prende a pessoas e as posses que busca. Esse impulso cria a ilusão de segurança nas relações, nas posses e é o instrumento da consciência mãe. O ego é instrumento, que é o que a gente está falando aqui, a consciência. Quando ela utiliza, né? Quando ela quer construir alguma coisa, ela utiliza o ego. Inspira a construção de famílias, comunidades e nações. Ela pode produzir beleza, alegria, harmonia e amor. Não é o ego que está produzindo isso. O ego não produz nada disso. Não é o pincel quem cria a tela. É o pintor, né? Oi, Oswaldo. Isso. Tudo bom? É. E aí ele continua. Supostamente orientado. Exatamente. O ego é um instrumento para a consciência divina se manifestar, né? Exato, Sim, exato. O nosso corpo foi construído na barriga da nossa mãe através do ego. Mas é a consciência da mãe quem queria construir um corpo como foi construído. Ela tinha esse propósito. O pai tinha a intenção, a mãe tinha o propósito. E o ego foi a ferramenta de ligação e rejeição para que esse corpo fosse construído. E aí a alma habitando o corpo. A alma não foi construída pelo ego. A alma já estava pronta. Então, o ego, aqui, quando ele diz a face de rejeição, veja, ele faz a distinção entre a face de ligação, teoricamente, como sendo uma coisa boa, e a face de rejeição parece uma coisa ruim. Quando ele diz que repele, joga para o lado, afasta, evita todas as coisas, pessoas, animais e posses, que ela não queria. O impulso de rejeição cria a ilusão, veja, é uma ilusão. Da mesma forma que ele fala sobre a ilusão, né, criada pela ligação, a rejeição também cria a ilusão de intimidade e segurança.
E esse é o impulso, e o impulso não é do ego, né? Veio lá da consciência divina, que promove as rupturas nas famílias, nas relações, nas comunidades e nas nações. Ele é supostamente orientado para salvar vidas. Supostamente. Né? Vamos proteger a nossa nação, vamos matar o inimigo. Não existe inimigo. Vamos proteger os nossos amigos. Não existe amigos. Isso é uma ilusão. E aí ele diz, assegurando proteção e intimidade, mas é uma força destrutiva. Por que que é destrutiva? Porque o seu direcionador é o ego. Imagina a força do martelo para destruir coisas. E é o egoísmo, né? Quem está segurando esse martelo. É o egoísmo. Roberto, Oi, ele fala, é uma força destrutiva quando o seu direcionador é o ego. Porque Isso. quando não é o ego, ela não é Não é destrutiva, ego. né? É Então, construtivo. porque assim, quando o ego dirige, se torna egoísmo. Sim. Quando é a alma quem está dirigindo, quando é o nosso Tudo ser, bem. o nosso espírito, ele pode se tornar altruísmo. Mesmo sendo um impulso de rejeição, ele pode ser um impulso, vamos dizer, bom, Claro, né? precisa. Porque ele está sendo impulsionado pela consciência divina. É. Tá. Por isso que O ele usou a palavra ilusão aqui, nos dois, né? A ligação dá uma ilusão de que está tudo bem, porque eu estou juntando. Ah, eu estou ficando rico, eu tenho bastante, eu tenho mais, não vai faltar. Isso é uma ilusão. A mesma ilusão é dizer, eu estou ficando cada vez mais pobre, eu não tenho nada, foi todo mundo embora, eu estou sozinho. É uma ilusão. Os dois são ilusão. A gente precisa perceber isso através da alma, não com o olhar da alma, né? Os olhos da alma, da consciência, da nossa psique. Porque se a gente olhar com os olhos do ego, a gente tem a ilusão de que a gente está rico, tem tudo, né? Tem posse, tem pessoas. E se olhar com olhos do ego, a pobreza, a falta, a escassez, a gente acha que não tem nada. Mas não, isso não é a verdade. Dá a sensação de segurança ou dá a sensação de insegurança. Mas quando a gente está centrado na nossa alma, na nossa essência, por isso ele diz aqui: todas as coisas abençoadas e generosas serão manifestadas em você. Não por você, para você, em você. Então, mas através da atividade do ego. Então, o Não, ego só não faz coisas ruins também. não. Orientado pela consciência Não, divina, não, né? É. Olha, o Ele não é ego, só. Não, ele é o pensamento. o impulso, seja qual for a sua origem, ele é divino. O impulso, É. tá? E o resultado do impulso também é divino, seja ele bom ou ruim. Lembremos que tudo é consciência manifestada. Mas o ego pode criar coisas boas também. como nesse caso que ele Abençoadas, como fala ele sobre fala a aqui, família. abençoadas e generosas, O que ele vai criar indifere. Eu só estou dizendo que através da antes do atividade do ego vem ego. o impulso. O Sim, impulso é divino, é. tá? O impulso e o propósito, né? Os dois são divinos. Então, mas não é que o ego cria alguma coisa. Eventualmente, é, É pode porque quando a gente continuar. fala de ego, parece que a coisa Ah, é muito vilão, né? é vilã, né? Parece que o ego É é muito vilão. vilão. Mas não E é se a gente vilão. parar para pensar bem, a consciência divina precisa dele para se Ele, a manifestar. Sim, consciência para divina, a manifestar consciência criou o ego. na Então, ele fisicalidade. precisa, criou porque precisa dele também, né? Para individualizar a gente, É, para para criar as coisas aqui, que nem individualizar. fala aqui, ó, através da atividade do Even- ego. Ah, não, eventualmente, aquilo que ele pensa, sente para criar, pode ser bom para todos, mas a premissa dele é sempre fazer algo Sim, egoisticamente, né? Não, isso sim, egoísticamente. né? Mas aprendendo o que nós estamos aprendendo aqui, a gente pode muito bem dominar esse ego, né?
com a consciência Sim, divina, sim, para Ele ele cria, criar coisas lembra que abençoadas, ele não tem, generosas na nossa lembra, vida e na vida dos outros, é, né? lembre que ele não Não tem só nós, não consciência existe do. nós, existe nós, né? Sim, Vocês estão me ouvindo? Não sim, estão, né? sim. Estamos. Lembre-se que ele não tem consciência do Sim, universal. Ele não tem essa consciência. Como a sim. alma tem, tá? É. Mas os impulsos foram. Mas os impulsos ele governa. Se deixar, ele toma conta, Se né? deixar, não, sim. É porque ele foi criado para isso, né? Foi criado com esse propósito de Esse é o propósito. manter a gente feliz, manter a gente saudável, manter a gente seguro, principalmente, né? Para a gente não Exatamente, sair por aí Roberto. se quebrando A todo. função dele é proteger e cuidar da individualidade, do indivíduo. E a É, nossa missão é entender isso e dominar ele, controlar ele. isso, é. É seria isso. isso. Transcender essa parte onde ele se torna egoísta. É, Porque assim, o amor incondicional, ele se torna incompatível. Não é que ele é incompatível. O egoísmo é incompatível com o amor incondicional. A individualidade, existe, é para tudo, tá aí. A gente é único, né? Mas essa individualidade, ela é parte de um todo. É como se a gente pegasse uma máquina, seja ela qual for, e cada pecinha, ela é individual, mas ela faz parte desse todo. Sem essa peça, o todo não funciona direito. Às vezes pode até não funcionar, mas sem essa peça não vai funcionar como deveria funcionar. Vai ficar faltando alguma coisa. O ego cuida para que essa peça funcione bem. Essa peça exige manutenção. O nosso ego exige a nossa manutenção, que é alimentação, descanso, tranquilidade, paz, amor, tudo de bom a gente precisa. Se a gente não tiver esse A tudo de gente, bom, a máquina toda, né, a humanidade não vai funcionar bem. Mas todos precisam desse tudo de bom. Só que quando o ego se eleva, quando o ego entra na ideia do egoísmo, de querer mais, mais e mais, esse tudo de bom vai causar dano. Por quê? Porque vai tirar de uma outra peça, vai tirar de uma outra engrenagem. O que precisaria de graxa naquela engrenagem vai ser tirada para colocar nessa daqui. A outra, com essa falta, não vai trabalhar direito. E assim tudo fica ruim. Quando tudo está em equilíbrio, tudo funciona bem. O problema é esse, né? Deixar que o ego trabalhe sozinho. Fala, Celina. uma coisa muito importante que veio a mim é dominar o medo. O medo, se a gente conseguisse ter clareza, enfrentar o medo, o ego cederia. Porque por nós termos medo, a gente pode ser uma pessoa avarenta, a gente pode ser uma pessoa invejosa, porque a gente tem medo do que está à nossa volta. Se a gente conseguisse dominar o nosso medo, o ego poderia ser facilmente trabalhado, porque é ele, o medo é uma força importante para definir o grau de egoísmo do ego. Parece que, desculpa, não coloquei a frase direito. Mas é isso. Nós temos, o medo é o que domina a maior parte da humanidade, dificulta muito que a gente possa ter mais coerência em nossas atitudes, porque estamos muito dominados ainda pelo ego, pelo medo. O medo é Mas só uma que tem força que a uma. gente Desculpa, pode. Celine. Tem uma Não, coisa pode assim, falar. a gente que está lendo as cartas, a gente percebe muito bem quando o ego está
atuando. Tem hora que ele atua tanto, né? Eu fico tão distante a atuação do ego me perturba. E daí eu caio na real. Não é o ego que tem que controlar qualquer tipo de situação. Eu é que estou colocando aquilo, né, o meu ego naquela situação. E quando eu tomo essa consciência, tudo muda imediatamente, tudo É muda. verdade, meu filho. Muda na hora. A gente já tem Na consciência hora. quando é o egão da gente que está falando. E isso é uma situação corriqueira no dia a dia da gente. É muito interessante. A hora que eu acordo, você já percebe quem está dominando ali a situação na hora de abrir os olhos. E isso tem sido fantástico na minha vida, fantástico mesmo. Muito, muito bom. Era só isso. Precisa ter essa consciência, né? Isso é autoobservação. Quando a gente está se observando, né? A gente consegue parar e dizer, poxa, mas o que eu estou fazendo? Será que está certo? Será que é isso mesmo? Isso é o melhor para todos ou está sendo melhor só para mim? Outra coisa, né, que tem acontecido comigo é que muito devagar eu tenho tomado consciência dos meus do que eu estou colhendo, né? Eu colho hoje o que eu plantei ontem e assim, numa conversa com uma pessoa ou outra, ou fico sabendo de uma situação tipo a minha lá de outro canto, e eu fico observando e fico vendo o meu plantinho de ontem, né? Que eu estou colhendo hoje. Eita, né? E aí é aquela coisa de pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão, como a Celina diz, né? Mas é muito lento, muito lento. Já faz 2 anos que eu leio a carta, né? Então, assim, só agora que eu estou começando a tomar noção dessas coisas. Mas isso acontece graças a essa leitura das cartas. Então, de perceber esse ego doido, né? Mas que também tem muita coisa boa, né? E sem ele não dá para realizar as coisas boas que a gente faz, né? Muito bom mesmo. Minha vida tem melhorado bastante. Muito obrigada por me ouvir. Só não podemos Posso parar. só fazer um comentário, voltando à questão do ego? Lá nas afirmações, ele fala, né, para controlar os impulsos egoístas do ego. Quer dizer que existe impulso do ego que é egoísta e tem outros que não são. Só É, essa é observação o que que eu eu queria quis fazer. dizer. É Não, isso. não, não. É só egoísta mesmo. O impulso altruísta é da essência, da alma, é da consciência divina. O ego, Sim, mas E por que ele tem que dizer os impulsos egoístas do ego, se o impulso do ego é sempre egoísta? não, não Ele é só, sempre ele só egoísta. está, ele só está dando ênfase. Bom, eu entendo assim, né? Que ele está só dando ênfase que o impulso egóico é egocêntrico. Apenas. gente, aqui na folha na 201, ele não deixou claro isso. Vamos entender direito? Ele deixou claro aqui, vocês não entenderam? Que a consciência divina usa esse ego para coisas generosas, abençoadas, na forma material, através da atividade do ego. Isso É só a quando gente você está controlar isso, consciente. deixar a consciência universal atuar. Quando você está consciente. Quando a É, psique. sim, eu tô falando quando a gente está consciente, sim, Sim, então o ego claro. não é É, só egoísta. e eu É concordo. isso. Você concorda comigo? Ah, O bom. ego é uma Eu ferramenta. concordo com você, sim. Olha, imagina É o que eu o ego. entendi, tá? Eu também entendo assim, porque, por É o que eu exemplo, entendi. quando um bebê está sendo individualizado, está sendo feito, é o ego que está agindo. Ali ele não está prejudicando ninguém. Ele está gerando uma individualidade que É, é a manifestação da consciência divina. sim, Então está tudo certo. E é um impulso do ego. é. Eu estou meio sem voz, gente, desculpa. Então, mas o ego só pode atuar, é, a alma só pode atuar quando o ego dá espaço. Então não é o ego que dá espaço. É.
Não é o ego. Olha, Aí na frente nós vamos ver que não é o ego que dá espaço, não. É o homem. Eu tô falando, É o indivíduo. eu tô é, falando É o espaço, indivíduo. é um nome que veio na minha cabeça, mas é quando bem, o ego está consciente, né? Sei lá. Não é que Mas Ó, quando quem sou eu? Quem sou eu, gente? não, Quem não é Erceli, pessoa? Erceli, será que não é isso? Quando a gente tem consciência, nós conseguimos conduzir o nosso ego e controlar o ego. E quando a gente não age pelo ego, é nossa alma que está se manifestando. Eu vejo assim. olha, A O, parte- o, é porque Não é a carta 6 ela vai explicar tudo sobre o ego, né? Aí se eu ficar antecipando aqui, vai ficar chato, porque a gente vai chegar na leitura, né? ó, vamos terminar, vamos Mas na continuar, página porque ele vai falar, ó. 207, na página 207 ele diz, ó, é o indivíduo por si mesmo quem provoca os desequilíbrios na vida ao dar ao impulso do ego o pleno controle da sua personalidade Sim, sem pensar ou ter considerações por outras pessoas. Sim, exatamente, exatamente. Eu exatamente, estou é. mas quem falando. é o indivíduo? O indivíduo é o indivíduo, é o ser manifestado aí. Então, Nós, todo ser vivo, né, é uma manifestação individual. mas o Borges podia falar alguma coisa? Oi? Tá bom. se a gente pensar sobre o... Desculpa, Oswaldo, pode falar. Não, não, não. Vi falar. Só disse para ela que eu estou ouvindo agora. Se a gente pensar bem, quando o bebê está nascendo, né, quando ele está sendo gestado na barriga da mãe, o ego está sendo egoísta ali, porque ele vai pegar tudo que ele precisa da mãe. A gente já sabe, se a mãe não se alimenta direito, o bebê continua retirando do corpo da mãe tudo aquilo que ele precisa para a formação dele. Ele pode até nascer com uma má formação, porque a mãe não tem tudo o que ele precisa, mas ele vai tirar da mãe tudo o que ele precisa, porque é da onde ele tem para tirar para construir o corpinho do bebê. Então a gente pode falar que é egoísmo, no conceito de vai tirar tudo para ele e não vai deixar nada para a mãe. É um egoísmo. Mas a mãe, no ato amoroso, está doando tudo para ele. É um Exato. ato de amor também. É. Tem, também. E se a mãe tiver consciência desse ato de amor, ela não fuma, não bebe, come bastante verdura, legumes e frutas, porque é um ato de amor ela se nutrir, né, para nutrir o corpo do bebê. Então ela tem que ter consciência para isso, porque uma mãe drogada, por exemplo, ela não tem essa consciência. Sim. Uma mãe alcoólatra não tem essa consciência. Uma mãe que mora na rua, que é mendiga, que mora embaixo da ponte, que vive em condições subhumanas de higiene, ela não tem consciência sobre isso. Olha, eu discordo um pouquinho, O ego porque eu vai acho que o continuar instinto, criando o bebê do mesmo jeito. eu acho que o instinto maternal pode ser uma mulher lá na África, num país, ser Eu pensei, ela subnutrida falou, e eu que ela pensei, vai gerar aquele filho com todo o amor que ela tem. Porque vai nutrir. vai nutrir, ela vai Vai nutrir. tirar dela para doar tudo para aquela criança, mesmo que ela não saiba que ela tenha, mesmo que ela nem tenha o que comer direito, Ela entendeu? não tem. Eu acho que a consciência Cuida divina cuida muito bem de tudo. Ela disso. protege, ela nutre, ela cura, independente do que se a gente está comendo bem, se a gente está fumando ou não está fumando, entendeu? Eu acho que nesse ponto eu discordo um pouco de você, Roberto. É nesse ponto aí que eu falo que o Cristo ele fala que a mãe ela é a testemunha do que ocorre dentro. O trabalho é da consciência divina. O alimento é puro. O ambiente pode ser impuro, mas o que está sendo gerado é puríssimo. Ali é usado a ligação e a repulsão correta. A rejeição daquilo que não é para ir, aquilo que não é para constar do corpo, é feito pela fonte divina. Direto pela fonte divina. A mãe só é a testemunha do que está ocorrendo. Ela nem sabe como é que isso é feito. Ela não toma conhecimento. Isso é um trabalho sutil
e muito profundo da própria consciência divina. Agora, por que que é o ego? O Roberto usou bem o pincel. Porque o ego é o pincel, é as mãos de fazer. Mas essa mão era comandada por uma entidade invisível. No nosso caso aqui, a mente, o cérebro, que usa, a nossa mente usa o nosso cérebro para dar os impulsos para a mão fazer. A mão não faz por si só. Por si só, ela fica desgovernada. Ela não sabe o que fazer. Ela não tem sabedoria própria, mas ela é o instrumento de acabamento. Assim funciona o ego no seu perfeito trabalho. Que vem o impulso divino, e o impulso divino consegue se expressar completamente por ele. Enquanto está fazendo o bebê, até o nascimento dele, os primeiros anos de vida, os primeiros choros pedindo o mamar, é impulso da consciência divina. Porque se ele não tiver aquilo ali, como diz o Cristo, ele pode morrer de fome. É o ditado de quem não chora não mama. Já é fonte divina. É fonte divina. Então, até aí, o ego trabalha perfeitamente alinhado com os impulsos divinos. Todos os impulsos são divinos, é como o Rodrigo falou. Todos os impulsos vêm da fonte. Quando ele cai lá no processador, aqui no yang, aqui na parte da persona, é que ele vai ser misturado às coisas que nós temos aqui em ebulição, as sujeiras que nós temos aqui. E aí ele vai manifestar para fora, impregnado dessa sujeira também. Ele não vai manifestar tão puro quanto ele saiu da fonte. Ele vai ter a manifestação, ele vai guardar a sua essência, como é o caso da gota da chuva pintada na palma da mão. Vai ser acrescido as cores que nós temos aqui das nossas interações com a fisicalidade, com a coisa visível, pelos impulsos dos órgãos dos sentidos. Os órgãos do sentido têm uma impressão, e essa impressão, ela está aqui alimentando a nossa psique. Se a nossa psique ficar inebriada com isso aí, ela vai entrar em ebulição aqui dentro, ó, e vai ficar se retroalimentando isso aqui, produzindo mais, e ela esquece de se purificar e voltar para a fonte, de onde vem o impulso de vida. Toda hora nós estamos recebendo impulso de vida, mas ele vai misturando com isso aí, desse sopão que eles falavam, e vai virando esse mingau, e nós vamos se alimentando desse mingau. A contaminação vem aqui, na ponta, na saída. O cérebro manda o cara que tem mal de Alzheimer pintar o quadro. Ele quer que a linha saia retinha daquele jeito, mas como que ele vai fazer se ele tem Alzheimer? Vai sair barbeirado. Só pode sair daquele jeito. É desse jeito que eu entendo que é. Agora, é um impulso egoísta quando as minhas impressões de fora, que é onde opera as rejeições, porque é bom a gente lembrar que a ligação ela sai lá, desde a consciência divina, e sai de dentro da mente humana. Ela é boa, a ligação é boa. Agora, a repulsão também é boa, que quando ela sai da consciência divina, só vai repelir aquilo que não vai fazer bem para si mesmo e para os outros. Agora, a nossa rejeição, você rejeita o das suas experiências, do contato físico, afasta de você para você continuar com a sua felicidade, para você sozinho. Você quer ser feliz, e não interessa a felicidade do outro. Quando tem a ligação e a repulsão na fonte mais profunda, não. A felicidade é para todos. Quando eu estou agindo assim, a minha felicidade é para alimentar o todo. Ela vai alimentando o todo, e quanto mais eu alimento o todo, mais eu recebo, mais rico eu fico. E enquanto que embaixo, na rejeição, eu gasto todas as minhas energias nesse trabalho de rejeitar. E eu acabo ficando empobrecido. E aí eu não tenho a energia da sabedoria divina. Eu recebo o combustível para fazer um traçado, para cumprir uma missão.
Se eu seguir o traçado conforme é dado por quem enviou a mensagem, eu vou ter o combustível para ir, voltar, e vai sobrar para eu fazer mais algumas coisas para ajudar em alguma outra missão. Vou usar aquilo em benefício dos outros. Mas se eu for imprudente, eu vou tomar caminhos diversos, eu vou usar todo o meu combustível naquilo ali. Esse fato do caminho diverso, esse aí é o ato egoísta que o Cristo fala. Mas o ato do ego, o ego por si só, ele não conhece o que é bom, o que é bem e o que é mal. Ele só sabe que ele quer felicidade. E para ele ser feliz, ele vai ligar para buscar o que ele quer e ele vai rejeitar o que ele não quer. Ele veio da felicidade e ele quer aquela felicidade a qualquer custo, para ele mesmo. Então, eu entendo assim, do meu ponto de vista, é que essa associação, essa transcendência, e é exatamente onde nós estamos agora, nós estamos trabalhando a nossa consciência humana, nós estamos nos reinos da mente, que é nos reinos do ego, nós estamos dando um passinho a cada vez, nós estamos trilhando o caminho da espiritualidade. A espiritualidade. E essa espiritualidade é aqui dentro da consciência humana. E qual que é a nossa demanda? Perpassar essa densa nuvem desses véus desse ego para nós chegarmos no limiar da consciência divina. Nós estamos recebendo os raios da consciência divina já, por conta da nossa ansiedade de conhecer isso. Já estamos recebendo alguns raios, mas nós ainda estamos na densidade da nossa consciência. Por isso que agora a nossa psique acordou, ela viu os raios. Não, tem luz lá, eu quero luz. Por que nós passamos a ser observador de nós mesmos? Isso que vocês testemunharam aí acontece com todos nós. Eu sou um desses. Percebo na hora quando é o meu ego que está falando. E mesmo quando vem um pensamento, aquela alegria e tal, eu não tomo medida de imediato. Eu pergunto, como que eu devo agir aqui? Porque o Cristo falou que nós somos ignorantes do que ocorre na espiritualidade superior. E essa espiritualidade superior é no mundo astral, é aqui dentro da região da consciência humana, é no mundo astral, é nos reinos superiores de espírito. Não é lá na consciência divina, lá não, é aqui. Como a gente não conhece, nós podemos ser enganados. Ouvir essa voz e achar que ela veio da consciência divina direto, em algumas vezes, e se nós agirmos abruptamente por nossa conta própria, a gente cair no buraco. Por isso que perguntar é que é a chave. Todas as vezes tem que perguntar. Mas não tem como a gente fugir. O caminho é esse aqui. Nós passamos a ser observadores. Observadores dos nossos atos. Observadores, indagadores e realizadores. Porque cada vez que a gente pergunta, a gente recebe uma realização. Uma revelação profunda de nós mesmos é mostrado. Pelo menos eu estou sentindo isso em mim. Sempre que tem alguma coisa, eu tenho uma revelação, alguma coisa me clareia na mente. E nós estamos aí. Nesse fato, hoje, nós passamos a ser o vigia de nós mesmos. Essa vigília é constante. Então, é o meu pontinho aí para dar a colaboração aí, para complementar os assuntos que já está muito bom. Boa. Só colocando aí, complementando do Borges, né? É que o Oswaldo é que todos os eventos são da consciência divina, todos. O ego é divino, os impulsos são divinos e até as nossas atitudes são divinas também. Agora tem um segredinho aí, tem um entendimento que deve ser compreendido, que é o que confunde a gente e a gente não consegue transcender isso. Mas ele vai explicar aqui nas cartas. Por isso a gente está lendo a sexta, né? Não é a sexta. Vamos? Então vamos continuar lendo para chegar lá. Vamos lá.
Assim, para ajudar você a alcançar este alto ponto de compreensão, detalharei as origens e função do ego. Só um minutinho aí, ô Solange, eu ia, Roberto pediu a palavra, né? É. No parágrafo anterior, ele tem três pontos interessantes, né? O primeiro, o verdadeiro propósito, né? Nós temos um verdadeiro propósito, que é livrar-nos, nós mesmos, né? Vamos nos livrar da escravidão do ego. Isso é um propósito que temos que ter, claro. Segundo, fazer o puro contato com a consciência divina, tá? Terceiro, nosso destino final é de reconhecer a onipresença da consciência universal, né, da consciência divina, dentro da gente, como também em todas as atividades diárias. E também o objetivo espiritual supremo, né, que é pedir unicamente pelo caminho mais elevado, pela vida mais abundante e pelo verdadeiro propósito espiritual. Só isso. Nada É, mais. mas tem mais uma coisinha, que somente a gente alcança aqui, né? Aqui, sabe? É porque Aqui. a É. elevação, como é que é? A elevação espiritual ela acontece no mundo físico, né? No mundo material. É porque a gente não veio para aqui à toa. É Não, aqui. Senão a gente não estava aqui. Para Por isso alguma que antes coisa, de desencarnar, vamos trabalhar, né? vamos Por aprender. algum motivo. Bora lá. Enquanto contemplo seu mundo, vejo uma dimensão atualmente controlada pela força do ego. Todas as coisas más em sua decadente sociedade atual, em suas enormes cidades sem alma, surgem da força do ego. Essa é a fonte de toda atividade cruel, mentirosa e pervertida, que está atualmente em operação em seu planeta. Essa força controla os meios de comunicação, a TV, as famílias e nações. Produz as guerras em todo o planeta. Cria um miasma turvo de energias de baixa consciência que as entidades espirituais elevadas percebem e que é por demais horrível de se contemplar. O seu ego está impulsionando se sua atual consciência está impregnada. Ai, peraí, gente, vou ler de novo. O seu ego está impulsionando você se sua atual consciência está impregnada pelo amor às posses e por uma incapacidade de compartilhar com os demais. É o ego egoísta lá, né? Planejando modos de se fazer rico à custa dos outros, roubando, não cumprindo com o trabalho conscienciosamente, não dando valor ao dinheiro que recebe, reclamando, resmungando, permitindo-se criticar, ser sarcástico, julgar, rejeitar, denegrir, gerando inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, falsidades, relações desonestas e difamação. Seu ego está no controle e você terá dificuldades para deslocar-se através do miasma da consciência egocêntrica para poder ver a realidade. E aí a gente vê que tudo isso que foi falado, né, que para nós a gente enxerga como uma coisa negativa, tudo isso é uma ideia do ego de trazer felicidade para nós. É, Quando você tem ciúmes da sua esposa e do seu marido, você quer ele ou ela só para você. Então aí vem os ciúmes, né? Vem o ódio da outra mulher ou do outro homem. Vem uma intolerância, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você converse com ela ou com ele. Tudo isso é o ego protegendo a gente. Nessa ilusão de que eu estou protegendo
né, o meu casamento. Mas esses são impulsos negativos, como ele chamou aqui de força do ego. Que vai A formando função, esses miasmas coletivo, né? Que a vai Sim, impedindo função, cada vez mais a gente de ver a realidade, né? porque todo esse pensamento ele vai criando uma forma, ele vai criando um Uma monstrinho forma ali. mesmo. formas É. físicas, né? Forma É, física mesmo, forma. Formas físicas. Ai, o ódio, né? O ódio ele toma uma forma, os ciúmes tomam uma forma e que pode chegar a agredir. O impulso, o impulso materializado através de partículas elétricas. O impulso, né? Impulso elétrico do pai é, à materializa. mãe, um propósito de dar forma, gera essas questões. Mas a gente sabendo que esse impulso, apesar de ser divino, ele está sendo usado pelo ego. Sim, Porque o impulso é de manter a individualidade, o impulso é de proteger, o impulso é de trazer bem-estar. Mas quando esse impulso ele é usado só pelo ego, quando a gente permite, né, que o ego utilize esses impulsos, é que acaba gerando todas essas coisas que ele diz: inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos. Ele precisa da energia divina e ele põe força e ele recebe a energia divina para aquilo, mas começou nele, Quem cria é começou ele, nele. né? Ah, eu Ele quero que cria. fazer, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Ó, filho, tá, faz, vai e veja É, por você, vá e veja. Ele vai lá, vai dar com a cabeça, pedra na cabeça. Vai lá, veja. Ah, quebrei a cabeça aqui. Tá bom, filho. Você viu? Então, pode deixar que eu vou te resgatar aqui. Mas você aprendeu a lição? Aprendeu. Então agora você vai lá de novo? Se você for de novo, agora talvez você não volte. Não, não vou mais. A causa e efeito vai estar educando, né, de alguma forma, a nossa percepção, a nossa psique, a nossa própria alma, em perceber essas coisas que trazem um mau resultado. Isso. E através dessa percepção a gente não faz mais. Ela vai ficar impregnada na nossa consciência, vai ser levada para a próxima encarnação, para a próxima existência, vai estar lá no nosso cordãozinho inconsciente, né? No nosso subconsciente. E o próximo relacionamento eu não vou ter mais ciúmes, eu não vou ter mais intolerância, não vou criar inimizade. Um próximo relacionamento eu estou preparado agora, porque aprendi, né? O ciúmes trouxe a separação, trouxe o divórcio. A intolerância Trouxe trouxe dor, o né? divórcio. Então eu percebo que o meu ego agindo, eu perco muito mais do que o que eu ganhei, do que o que eu quis preservar, eu acabei perdendo. Quando a gente toma essa consciência, num próximo relacionamento a gente já está mais fluido, mais leve, com menos ciúmes, com menos intolerância, com menos inveja, com menos agressão, com menos impulso violento. É. E assim a gente Gente, vai prosperando, até que Um consegue outro entrar nesse exemplo. amor. Desculpa, Arceli, você está falando, eu não vi. é que eu vou sair da reunião. Boa noite para vocês. Muito obrigada. Noite. Tá. Mas eu vou ouvir É, o Oswaldo. Pode falar. tá, obrigado. É uma das coisas também que um exemplo desse aí de que o ego quer fazer uma coisa e ele recebe impulso para fazer aquilo, é o caso do assassino. Como é que ele tem a força e a destreza para praticar o assassinato e depois ele se esquivar para poder correr e se livrar da punição? Ou de sair do lugar para não ser morto? De onde vem o impulso para
para ele tomar essas providências para preservar a individualidade dele. Eu Não é da estou consciência sobre. divina? Por isso que outro dia eu escrevi um trechinho, talvez eu não fui bem compreendido, que eu falei que todas as... não lembro mais o que eu escrevi, mas aquilo me veio, e aí eu escrevi. Todos os impulsos criativos, toda a criação, ela provém da consciência divina, até os horrores inomináveis, das perversões. Sim. Até isto. Nada está fora da consciência divina, é submundo da consciência divina. É lá o fundo do poço da consciência divina. Mas é Adorei. tudo dentro da consciência divina. Não tem nada ali que esteja alheio à consciência divina. Mas ali está sendo regido por uma lei e uma ordem. Você praticou a ação, você vai aprender com essa ação. Não adianta. Eu morri. Não aconteceu nada. Eu matei 100 pessoas. E eu morri de morte natural. Não tem problema. Tem outras encarnações que você vai vir. Aí você vai ver o rosário que você vai ter que enfrentar. Você ainda tem um rosário aí pela frente. Se você continuar com a mesma situação, você vai emendar esse rosário, mas você vai, enquanto tiver uma conta de lágrimas lá nesse rosário, você vai estar lá. 99 Pai Nosso com Ave Maria para você. Em cada encarnação você vai ter que rezar um. Então, é tudo. Ainda, até, por exemplo, as distorções que ocorrem, elas não são por acaso. Tem ali uma distorção que o indivíduo mesmo, ele já provocou aquilo. Ele quis aquilo. E aí ele recebeu o impulso e realizou do jeito. Então, ele não queria no primeiro momento para ele. Mas como nós somos uno na fonte, na consciência crística, nós somos um só. O que ele faz para o outro, ele está fazendo para si mesmo. As mutilações que ele faz no outro, ele está fazendo em si mesmo. Ele vai experimentar isso no futuro. Então, essas anomalias, aquilo que o Cristo falou lá ainda, lá, que está narrado na Bíblia, do jeito que eles escreveram, eu tenho isso na cabeça porque eu li muito. Que perguntaram lá a Jesus na hora de fazer aquela cura daquele paralítico que estava acamado, que desceu pelo telhado. Olha que ele olhou e disse para ele, filho, os seus pecados estão perdoados. Aí aquilo causou espanto para os fariseus na hora e depois os discípulos também ficaram com dúvida. Aí perguntaram para eles assim, um dos discípulos perguntou para ele, Senhor, quem foi dele que pecou? Não sei quem foi que perguntou, não lembro mais. Quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele para ele nascer Quem assim? perguntou era um judeu que estava do lado lá. Não foi Era um nenhum dos. judeu, né? Era. Alguém perguntou aí, quem é que Foi. pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Não, nem ele nem os seus pais pecaram. Nem ele, nem os seus pais. Isso aí foi para que se cumprisse a vontade do Pai. Isso. Você entende aí agora? Vem lá da fonte. Vem lá da fonte. Ele queria fazer, o Pai deixou. Pai, essa é a vontade do Pai. A minha vontade é que meu filho faça o que ele está querendo fazer. A experiência, nós estamos aprendendo juntos aqui. A alma veio para cá pura pela inocência. Mas ela vai voltar para o lugar de origem pura por sapiência. Ela veio sem saber nada dessas experiências, mas ela vai voltar cheia dessas experiências. É diferente, ela vai voltar rica, rica, rica. Então, é por isso que eu digo que não existe nada desperdiçado. Se você não passa pelo inferno, como você pode saber como é o inferno? Isso.
Não vai ter consciência do paraíso. E nós temos uma tendência, nós como seres humanos, não sei se vocês têm pensado nisso, mas nós temos uma tendência de rejeitarmos aquilo que nós não conhecemos. Muito. É o ego, né? O novo para nós é abominável. É. Chega um Que carro falta. novo de linha que chegou. Não, eu não vou comprar isso. Eu não compro essa ideia. Não, isso eu sou acostumado com o Volkswagen. Você Então, espera os outros, nós, né? nós temos a tendência de nos aterrarmos com as coisas. Se Não você tem. recebeu um milagre, por exemplo, você tinha uma fé tal. Fé, vamos supor, fé na Mãe Maria. E você pediu uma situação, você estava passando por uma situação e você teve uma fé tão pura e que você dobrou o joelho e pediu a ela para dar a solução. Mas a sua fé foi tão forte que possibilitou o Pai realizar aquilo para você. Mas na sua mente foi a Mãe Maria quem fez e você se apega a esse milagre e ninguém mais consegue tirar isso com facilidade de você. Ela fez isso, é isso. Mas o que fez, conforme o Cristo disse, quem fez o milagre para você não foi Jesus, foi a sua fé em Jesus quem realizou o milagre. Então, tudo é assim. Por isso que hoje nós estamos dando cabeçada, mas a nossa alma é muito mais sapiente do que quando nós nascemos. Muito mais sabida, muito mais rica. Por mais que nós tenhamos dado canelada em tudo quanto é jeito, tenhamos tropeçado, mas nós estamos enriquecendo a nossa alma com todas essas experiências que nós estamos passando. Eu errei demais, eu fiz muita porcaria, mas aquilo me deu uma sabedoria. Eu não vou mais fazer aquilo. Tranquilo. Então é isso. Eu penso assim. O meu modo de enxergar isso aqui é desse jeito. Agora, que nós estamos tendo dificuldade de perpassar esse telhado denso e espesso que nós criamos, que separou a gente da nossa realidade, da nossa essência, com essas criações desordenadas, nós estamos tendo. Nós temos que ir subindo camadinhas por camadinhas de vibração. Você derruba um véu, é um lugarzinho que você ocupou acima. Mas outro véu é outro lugarzinho. É vibração e é condição espiritual. Nós estamos viajando aí nessa astralidade aí. E no mundo astral, nós estamos cheios de engodos aí pelo caminho. Mesmo estudando as cartas. Se não tomarmos cuidado, a gente vai Bastante. para caminhos diversos. É. Isso que Por você isso, falou, Oswaldo, tem um pedaço aqui nos textos complementares, eu vou ler para vocês. É bem o que você disse. Ó, é na página 30. Não importa onde você esteja na Terra, que problema possa ter, que desgraças esteja enfrentando ou que a falta de dinheiro persiga. No seu interior, em volta e acima de você, há meios espirituais a que recorrer com toda a sua mente e coração. A resposta virá com toda certeza, se você não duvidar. Foi o que você falou da Nossa Senhora, né? A gente tem, eu entendi assim que nós temos esses meios, né? Olha, ao nosso redor, acima da gente, no nosso interior. Legal essa quem é que está em nós e ao nosso redor? Sim, consciência divina. A consciência. Mas nós temos esses meios, é isso que eu achei interessante aqui, né? Mas é que o Há Oswaldo acabou meios de dizer. espirituais. Não E o precisa, Oswaldo mas quem acabou não de dizer, consegue ainda, existe um teto, que é o teto das crenças, que atrapalha isso, entendeu? atrapalha. E tudo provocado pelos impulsos egóicos. Então, mas enquanto a gente não tem esse entendimento, Por isso que É nós isso estamos aí. existem Tá os nessa certo. carta aí, meios. debatendo o Tá assunto. certo agora. Por isso. Enquanto não É tem o para a gente Oi, sair entendimento, gente, dessa nós que escuridão, estamos dessa aqui, ó, escravidão ralando egóica. ainda no.
Hein, Rodrigues? E aí você Ah, entende agora também, Rodrigues, por que que o Cristo só poderia voltar sobre as nuvens? Se é. bem que ele está lá também, né? Olha, eu só queria ler uma coisinha aqui, porque já tá, o horário já tá. Eu só queria ler um negócio aqui, porque eu reli aqui para retificar, né? Para deixar a informação mais completa, tá? Deve-se entender, deve entender-se que não há nada de mal no impulso do ego. Isso está na página 206, tá? 207. Ele é o instrumento necessário da criação. Então, a criação passa pelo ego. A criação aqui na dimensão material, tá? É o indivíduo por si mesmo quem provoca os desequilíbrios na vida, né? Ao dar o impulso egóico pleno controle da sua personalidade. Tem uma terceira questão, uma segunda coisa aqui, viu? Sem pensar ou ter considerações por outras pessoas. Olha só. A gente começa a entender as coisas, né? Aí ele diz assim, ó. Isso também não deve ser julgado, nem criticado, uma vez que o indivíduo que está possuído pelo impulso do seu ego, não conhece outra maneira de pensar ou de operar dentro da dimensão terrena. Então veja bem, nós temos uma responsabilidade aqui, viu? Quem não conhece, quem não tem essa consciência, Cristo coloca nessa condição aqui. Ele está ignorante ainda. Portanto, não condene-o, nem julgue-o, nem critique-o. Tá tudo certo. Agora, nós que já temos a consciência, aí não, aí já tem outro detalhe, né? Entenderam? É maior a responsabilidade. Mas isso é só para evitar aquela lista de problemas, né, que você acabou de ler no parágrafo penúltimo aí, né? Intolerância, brutalidade, ódio, ciúme, agressão, essas manifestações dos impulsos egóicos de quem não tem a consciência. Mas, A diferença né, no parágrafo aí está escrito, logo no comecinho, o seu ego está impulsionando você. é, Ou o seu ego te impulsiona, ou você impulsiona o ego. Ou o cachorro te leva para onde ele quer, ou você leva o cachorro para onde ele deve ir. Se tiver consciência, você impulsiona o seu ego a fazer o que é bom para a coletividade, para a maioria. Se não tiver consciência, é o seu ego quem vai estar te impulsionando. agora vocês entendem por que que a gente leu a carta, por que que Cristo enviou primeiro a carta 5 do que a carta 6. Porque na carta 5 ele explicou aí, né, minuciosamente a questão dos impulsos, né? Nós lemos isso aí, debatemos isso aí maciçamente na carta 5 agora. Para quê? Para introduzir a nossa consciência, o nosso pensamento, o nosso entendimento agora no ego. Porque tem tudo a ver com esses impulsos. É por isso que Cristo escreveu as cartas assim, cronologicamente, para conduzir o nosso raciocínio ao entendimento. Se você não estudar, vai ficar batendo cabeça, infelizmente, né? Vai ter que reencarnar de novo. Mas é assim. Infelizmente, nós temos que estudar, né? Ler, orar e Meditar. meditar. Vamos deixar marcado então para amanhã esse último parágrafo. Por essa razão eu venho. Sim. Ok. Então, gratidão, consciência divina. Gratidão, consciência divina. de Gratidão a todos. vocês. Obrigado por me ouvir hoje. Ótimo. Foi ótimo. Gratidão, noite. irmãos. Até amanhã. Até Até amanhã. amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até.